Módulo eletrônico com cuba ultrassônica de 1 litro integrado e tampa. Suporte de cuba ultrassônica para 4 injetores. Suporte padrão para 4 injetores. Suporte para retrolavagem. Suporte para injetores MI. Suporte monoponto para injetores do Fiat tipo. Suporte para injetores monoponto. Manual de execução das funções. Líquido para teste dos injetores utilizado na máquina. Líquido para limpeza dos injetores utilizado na cuba ultrassônica. Funil de auxílio para abastecimento da máquina. Cabos adaptadores para injetores monoponto e palito. Seletor de voltagem 110 e 220 volts. Fusíveis de proteção. Cabo de alimentação. Cabos para teste de motor de passo e atuador de marcha lenta, de 4 fios. Cabos de conexão para os injetores. Mangueira de passagem de líquido para o suporte de injetores. Verifique a voltagem da rede elétrica a ser utilizada e altere a correspondente nesse seletor, 110 ou 220 volts. Pegue o funil colocando-o em uma das provetas. Pegue o líquido para teste dos injetores. Coloque o líquido de teste dos injetores em 4 provetas. Ligue o equipamento. Pressione a tecla esvaziar provetas no painel. Nesse momento, o líquido na proveta começa a descer para o reservatório interno. Após o término do processo, coloque o líquido em mais 2 provetas e pressione a tecla esvaziar provetas no painel. Pegue a flauta padrão. Coloque o injetor na flauta desta forma. Pegue a conexão para o injetor. Faça a conexão no injetor dessa maneira. Pegue a mangueira de passagem de líquido e faça a conexão na flauta desta maneira. No caso de injetores tipo MI, utilize o suporte encaixando desta maneira. Pegue a flauta com os bicos já instalados, encaixe desta maneira e trave. Pressione a tecla Equalização multiponto e aguarde a finalização do teste. Você pode ajustar a pressão da bomba pressionando uma dessas teclas e visualizando o valor da pressão pelo manômetro. Ao final do processo, verifique o líquido nas provetas. Caso exista diferença de nível, realize a limpeza por ultrassom, que veremos mais à frente.
Com os injetores já instalados na flauta, pressione a tecla LEC no painel. Você pode ajustar a pressão da bomba pressionando uma dessas teclas e visualizando o valor da pressão pelo manômetro. Observe na ponta dos injetores se apresenta uma boa abertura do leque. Caso algum deles apresente anomalia, realize a limpeza por ultrassom, que veremos mais à frente. Com os bicos já instalados na flauta, pressione a tecla estanqueidade no painel. Você pode ajustar a pressão da bomba pressionando uma dessas teclas e visualizando o valor da pressão pelo manômetro. Visualize na ponta dos injetores se existe algum gotejamento. Caso exista, realize a limpeza por ultrassom. Pegue a flauta, coloque os injetores com a posição invertida desta maneira. Pegue o suporte de retrolavagem e o encaixe desta maneira, travando na flauta. Coloque o conjunto em um recipiente dessa maneira. E pressione a tecla equalização multiponto no painel. Você pode ajustar a pressão da bomba pressionando uma dessas teclas e visualizando o valor da pressão pelo manômetro. Prepare o líquido para a limpeza de injetores, sendo uma parte do líquido para 10 da mesma proporção de água. Exemplo, se colocar 100 ml do líquido, adicione 1 litro de água. Adicione o líquido na cuba, nunca deixando o líquido abaixo do nível especificado. Você pode mergulhar completamente os injetores na cuba dessa maneira. Ou, se preferir, utilize o suporte para 4 bicos dessa maneira. Já com os injetores na cuba ultrassônica, pressione a tecla limpeza ultrassom no painel. Nesse momento, a cuba entra em funcionamento. Aguarde o término do processo e refaça os testes anteriores para garantir se a limpeza foi o suficiente ou necessita da troca de algum injetor. Verifique o tipo de motor de passo, Magnete Marelli ou Delphi.
Pegue o conector correspondente e conecte ao motor de passo dessa maneira. Selecione o tipo de motor de passo pressionando esta tecla e acompanhe os LEDs acima até o tipo a ser testado. Após selecionado o tipo, pressione a tecla Inicia. Nesse momento, o pino do motor de passo começa a avançar e retroceder. Você pode aumentar ou diminuir a velocidade do pino do motor de passo pressionando essas teclas. Utilize essas teclas para sacar ou retroceder o pino. Pegue o conector correspondente, conecte ao atuador desta maneira. Faça a seleção do atuador de 4 fios, pressionando esta tecla e acompanhando os LEDs acima até o escolhido. Após selecionado o tipo, pressione a tecla Inicia. Nesse momento, o pino do atuador começa a avançar e retroceder.